Bom, vamos falar agora então do trabalho de arte, né? Ele é um pouco menos comum, né, do que o trabalho de inspiração. Menos comum, eu digo, não na frequência com que ele se estabelece, mas na frequência com que ele é reconhecido como um trabalho de criação, de composição, tá? Na verdade, os poetas, criadores, artistas de uma maneira geral, exercitam muito esse lado da composição, tá? Mas ele não é muito admitido, ele não é muito reconhecido. Isso o João Cabral não fala, né? Mas eu acredito que seja porque a sociedade vê a poesia, vê a arte de uma maneira geral, a criação, a escrita, né? Um pouco dessa forma inspirada, quase divina e tal. Então, quando o poeta fala que ele trabalha em cima daquilo, ou ele é olhado de uma maneira um pouco estranha, né? Tipo, não você não está fazendo certo, né? Ou ele é um pouco menosprezado porque não é um poeta inspirado, ou seja, não é um poeta favorecido pelas musas, né? Portanto, é um poeta menor, né? Então, é bem comum, né, na verdade, que os poetas trabalhem os seus poemas, realizem um trabalho de arte bastante intenso, mas isso não chega a público, isso não é admitido nem por ele, nem por ninguém que trabalhe com arte, né? Eu acho que é porque o público não quer saber disso, né? De alguma forma, a gente pode discutir isso mais, né, na sexta-feira, mas eu acho que isso é uma questão delicada porque afeta um pouco a simbologia, né, talvez a estrutura mesmo simbólica da própria arte. Enfim, mas os poetas que se dispõem realmente a admitir, né, que, digamos, a inspiração é algo menor na arte deles, na criação dele, que ele mais vai atrás do poema, ele muito mais trabalha do que recebe aquele poema pronto, né? Normalmente eles pensam a arte como uma atividade material, né? Ou como uma atividade de criação, de esforço, né? Onde o que mais importa é a criação, né? Ou melhor, é o trabalho de criação, não a criatura, né? Então, é bem interessante isso. Eles têm, né, tem uma citação do João Cabral aqui, um certo desgosto contra tudo que é vago, que é irreal, que é irracional, que é inefável. Enfim, esse tipo de artista, no caso próprio João Cabral, né, tá nesse lugar, ele é contra qualquer passividade do artista, qualquer misticismo. Portanto, é um poeta, diria que é um poeta objetivo, um poeta racional, né? Um poeta ativo, que vai atrás do poema, que corre atrás da sua criação, né? Que não é passivo em relação a ela e também não é místico no sentido de achar que o poema vem de algum lugar inefável que esteja fora do poeta. Então, o poema está dentro do poeta, ou melhor, o poeta faz o poema, ele escreve o poema. Então, de certa forma, o autor, ou aquela personalidade maluca, estranha, devassada, desorientada, aquela personalidade ímpar, né, que de certa forma o poeta de inspiração convoca, ele não está mais aqui. Quem está aqui não é mais o autor não está no centro do poema, o poema está no centro do poema. Então, o poema é uma realização artística, a melhor realização artística possível do poeta, ou seja, é um trabalho bastante esforçado, que ele tem, né, como eu disse no começo, muitos insucessos para conseguir conquistar um sucesso. Portanto, o autor dirige a obra, ele é uma espécie de diretor geral, de condutor daquele processo, e é um processo que não está fora da mão dele, né? Muito pelo contrário, ele está completamente controlando, ele é um controlador absoluto, ou pelo menos, é claro que a gente está falando de extremos aqui, né? Mas a tendência aqui é ver o poeta como um diretor, né?
que realmente controla todos os processos, nada escapa, né? Não vem nada de fora iluminar ou atrapalhar aquela criação, né? Então é ele com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu suor e tal. Vários exemplos não só de poetas, como de escritores e criadores, né? Que fazem assim, que funcionam um pouco dessa forma. Nem sempre admitem, como eu falei, mas tem muitos exemplos de criadores que são mais trabalhadores do que inspirados por Deus ou por qualquer outra coisa. Tá? Então aí, nessa situação, nesse caso, o poema não vem para o poeta, assim, não cai no colo do poeta. O poeta é que se impõe o poema. Então ele não fica esperando o poema aparecer a partir de alguma experiência maluca que ele teve, tomando um chá de ayahuasca no meio da floresta amazônica, ou ele transou com 15 mulheres e aí ele vai colocar aquilo no poema porque é uma experiência impressionante. Não, né? O poeta se impõe o poema, então ele senta para escrever e ele vai escrever um poema com um motivo, com um tema que ele escolhe. Então, por exemplo, ele vai falar sobre amor, sobre ódio, ele vai falar sobre um relógio, ele vai falar sobre uma bala, né? Na agulha de um revólver, ele vai falar sobre um hospital, ele vai falar sobre um talher, ele vai falar sobre uma janela, ele vai falar de qualquer coisa que ele escolha. Então ele escolhe um tema e fala sobre ele se impõe o poema, né? O poema não chega para ele vai atrás, né? Então é uma escrita mais lenta, mais trabalhada, menos vômito, né? Uma escrita menos visceral, ela é uma escrita mais lacônica, ela tende a ser mais construída, mais demorada, né? Porque o poeta está ali realmente lutando com as palavras, como diz o Drummond, né? Lutar com as palavras é a luta mais vã, no entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Então, é uma coisa mesmo, um preciosismo, né? Então, esse trabalho continuado é que é a fonte de inspiração, né? E por trabalho, entenda-se também, por trabalho do poeta, entenda-se também, o Cabral não fala, mas vale a pena dizer, a leitura. A leitura é uma parte muito forte, especialmente nesse trabalho de arte, a inspiração, né, vinda de outros lugares, porque você tem que formar uma bagagem, formar um repertório, você tem que estudar técnicas, você tem que estudar metáforas, você tem que ver o que os outros fizeram, etc, etc. Então, o seu esforço é também um esforço de leitura, não que os outros não façam, né? O poeta de inspiração também lê, evidentemente, mas ele lê, às vezes, né, pelo menos nesse extremo, digamos, ideal que a gente está tratando aqui, a gente está tratando de extremos pedagógicos, né, de modelos, digamos assim. O poeta inspirado seria aquele que lê pouco aleatoriamente, ele lê por paixão, assim como ele escreve por paixão. Então ele também vai ler, o Cabral não fala isso, mas estou falando aqui, né? Ele lê um pouco de acordo também com o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, o que ele está experimentando. Então, assim, não há um esforço continuado de leitura para aprender essa ou aquela técnica, etc. E aqui é muito louco, porque aqui se fala muito mais em técnica, até em tecnologias, né, em formas de criar esse ou aquele efeito. Aqui se fala, né, quando a gente diz que a criação, que a escrita é um trabalho, né, um trabalho de arte, um trabalho como outro qualquer, aqui se fala em educação, no sentido de que é possível que alguém aprenda a escrever. Lá naquele outro polo, né, normalmente assim, o poeta nasce poeta, ninguém ensinou nada para ele, é como se ele tivesse sido abençoado por Deus. Então, é bem interessante isso, né? Aqui não, aqui eu posso aprender, posso melhorar, inclusive posso evoluir, posso avançar na minha arte, porque eu trabalho e o trabalho mesmo vai ser a minha inspiração e a minha fonte de criação. Então, se eu escolho um objeto para falar, né, se eu escolho um objeto como tema do meu poema, eu vou tentar vê-lo dos mais variados ângulos, eu vou tentar observá-lo, né? Então, eu vou tentar construir ali não um individualismo do homem, do autor atormentado, né, único, com características ímpares, mas é um individualismo que é do artista, ou seja, eu tento criar algum tipo de dicção, algum tipo de
de escrita, de forma, de técnica, de conteúdo, inclusive, que seja só meu. Ou seja, esse tipo de artista, normalmente ele tenta eliminar mais tudo aquilo que seria inspiração alheia, né? Ele está mais preocupado em não fazer cópias, em não imitar os outros e tal. Então ele é mais preocupado com isso. Então se vem uma coisa na cabeça dele, ele está sempre tenso, assim, não, será que eu li isso em algum lugar, eu vi isso em algum lugar, né? Enfim, ele tenta eliminar aquilo que ele acha que é uma voz alheia, que é uma inspiração alheia, tentando realmente converter tudo que ele viu, tudo que ele leu, tudo que ele ouviu em alguma coisa própria. Isso exige mais trabalho realmente, né? Porque senão você só repete. Normalmente o escritor iniciante, né, o poeta iniciante, o adolescente, a criança que escreve, ou a pessoa que escreve ali, né, tá começando a escrever, normalmente ela não tem essa dicção própria. O que ela tende a fazer é repetir coisas que ela leu em outro lugar sem saber às vezes, né? É aquilo que a gente chama de clichê. Então, às vezes, ela não está copiando exatamente um autor, ela está copiando dezenas de autores, ela está copiando um clichê literário imenso, né? Tipo assim, o meu coração está devastado de amor, né? Com a lua muito clara no céu, coisas assim, né? Então, tem vários clichês literários, vários não, infinitos, que o poeta mais imaturo, o poeta jovem, não conhece. Então, ele realmente fica repetindo os outros, né? Então, conhecer o que já foi feito para não ficar repetindo da mesma maneira é importante para o poeta, na verdade, é essencial, principalmente nesse quesito aqui do trabalho de arte, né? Como eu falei, a maioria dos poetas, dos artistas, trabalham em algum lugar entre os dois extremos. Raramente você tem um poeta que está só construindo, né, muito racionalmente as coisas. Normalmente tem emoção também, tem inspiração e tal. Mas nesse poeta que tenta, né, trabalhar o seu poema mais artisticamente possível, né, ele tenta realmente se esforçar para não repetir clichês, ideias e tal. Então, isso é importante porque senão o seu poema pode ser apenas uma repetição de tudo que já foi feito, de tudo que já foi dito, de tudo que já foi cantado em termos de poesia na história humana, né? Fica um pouco repetitivo, claro, fica um pouco ridículo, e só quem vai gostar daquele seu poema é uma pessoa igualmente imatura em termos de poesia, quer dizer, leitores que também não sabem nada de poesia podem gostar do seu poema, mas na verdade o seu poema vai estar, digamos, qualquer leitor mais profissional vai ler e vai perceber, olha, não teve nenhum trabalho artístico, está repetindo fórmulas, né? Então, o trabalho de arte aqui, embora o João Cabral não destaque muito, também é um trabalho de leitura, de conhecimento do que já foi dito, né? Tem até um livro interessante que se chama Tradição e Talento Individual, do Eliot, né, que é um autor do New Criticism, da Nova Crítica, né, que escreve no início do século XX. Nesse livro, Tradição e Talento Individual, ele trabalha exatamente essa questão, né, como o talento individual do poeta, ou seja, essa inspiração, né, essa coisa com a qual ele acha que nasceu, esse talento, como ele vai se encaixar ali na tradição literária, tudo que já foi escrito, tudo que já foi dito, né? Em todas as técnicas que já foram usadas, quer dizer, ele tem que conhecer para ele não ficar repetindo e achando que está, como diz a Clarice Lispector, né? Inventando a pólvora. E ela é bem irônica nesse aspecto, né? Mas assim, tem muitos artistas que acham que estão inventando a pólvora simplesmente porque não sabem a história dos armamentos, das armas, né? Então, assim, acham que inventaram, mas na verdade aquilo já foi inventado há décadas, ou melhor, há séculos, há milênios. Enfim, no final do curso a gente vai trabalhar a questão da reescrita, da intertextualidade, né, do plágio também, uma série de outras questões que entram um pouco nesse aspecto, tá? Bom, a consequência, no caso do trabalho de arte, as consequências, né, no limite, digamos, algum artista que trabalhar só com isso, nesse extremo, né, no extremo desse lugar, como eu falei, é praticamente impossível, são dois lugares ideais, né? Mas aquele artista que estivesse muito lá na ponta desse trabalho de arte, fosse apenas realmente um trabalhador, um operário da arte,
como nesse caso o trabalho é o que é mais importante, ele poderia pensar que como é o trabalho que é artístico, ele poderia continuar indefinidamente. Quando que eu vou parar? Quando que eu vou acabar de editar o meu poema? Entendeu? Essa é sempre uma questão para quem escreve, para quem cria, para quem trabalha com arte. Porque quando parar, né? Essa é uma questão até para quem está cortando cabelo, né? Por exemplo, porque, digamos, você está cortando seu próprio cabelo, você está criando ali uma obra de arte na sua cabeça. Você vai cortando, às vezes você perde o momento de onde eu vou parar, né? E corta demais, né? É bem esse o caso. Então, assim, quando que eu vou parar? Quando não tiver mais cabelo para cortar, né? Quando não tiver mais nenhuma forma específica, quando eu estiver careca, né? Então, claro que eu tenho que terminar antes, eu tenho que parar antes, mas como que eu vou saber se o poema já está pronto? Né? Especialmente nesse caso do trabalho de arte, porque eu posso mexer mais um pouco, eu posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. A gente sempre pode melhorar um poema, sempre pode melhorar um quadro, sempre pode melhorar uma escultura, um prédio, uma música, uma canção. Então, se eu sempre posso melhorar, eu vou ficar melhorando, editando isso até o fim da vida, né? Por exemplo, alguns autores fizeram isso, né? O Murilo Rubião, por exemplo, escreveu, não chega a uma centena, são algumas dezenas de contos, e esses contos ele reescreveu a vida inteira. Então, assim, ele tem uma obra bem curta até, uma obra maravilhosa, muito boa, de excelente qualidade, mas curta, né? Curta por quê? Porque ele ficou reescrevendo os mesmos contos uma vida toda, né? Então, é bem esse o caso, né? Ele é claro, com certeza ele estaria um pouco quase que no extremo aí desse polo do trabalho de arte, né? Então é isso, o trabalho se converte num fim em si mesmo, né? Então, eu não preciso ter uma obra final. A obra é só um pretexto para eu ficar escrevendo, para eu ficar produzindo, para eu ficar trabalhando. Então, muitos artistas, às vezes, assim, que ficam muito, realmente, até um pouco com bloqueios mesmo de criação, eles tendem a ficar, às vezes, até num excesso de esforço para fazer algo criativo, para fazer algo, né, que tem uma técnica boa, às vezes não terminam nunca, né, porque são obsessivos demais, são compulsivos demais. É o caso do Kafka, por exemplo. Kafka tem vários romances inacabados porque ele não conseguia terminar, né, porque ele achava que estava ruim, não estava bom. Em algum momento ele surtava, falava, não, eu vou largar isso aqui, não consigo terminar, e começava outra coisa, né. Então, é bem comum isso também. Então, o trabalho acaba sendo o próprio objetivo, o próprio objeto da arte. Bom, como vocês estão vendo, né, o João Cabral está um pouco preocupado, na verdade, com os extremos desses extremos. É claro que tanto o trabalho de arte quanto o trabalho de inspiração são formas de criar modelares, né, como eu falei, formas paradigmáticas, né, que acontecem mais, né, na teoria. Ajuda um pouco a gente a entender como os artistas escrevem, como eles criam. Na prática, né, na vida real do trabalho artístico, normalmente você tem uma mistura das duas numa proporção maior ou menor, né? É como se o trabalho de arte, por exemplo, fosse o café e a inspiração fosse o leite ou vice-versa. Então, o que você tem no mundo da arte é sempre café com leite, raramente você tem só o café ou só o leite, né? Raramente, para não dizer nunca, né? Porque nesse exemplo aqui, todo trabalho de arte vai ter um pouco de inspiração e todo trabalho de inspiração vai ter um pouco de trabalho de arte, a menos que a pessoa esteja só escrevendo, por exemplo, um diário, né? Aí, realmente, eu não tenho nenhum trabalho artístico, eu teria só aquela inspiração ali, estou falando sobre o que está me acontecendo e pronto, né? Ok, então, tudo bem, são dois modelos, dois paradigmas, né? Dois polos extremos da criação. Mas é claro que alguns autores, alguns poetas, alguns criadores se aproximam muito radicalmente, talvez, de um lado ou de outro. E se isso acontece, né? Então, quando o poeta se aproxima demais de um desses polos, né, de criação, de acordo com o João Cabral, isso é complicado, né? Isso é um limite, porque pode gerar consequências aí complicadas, principalmente para a questão que ele valoriza, evidentemente, que é a questão da comunicação. Eu já comentei antes, mas vou resumir um pouco. No caso do trabalho de arte, o excesso de trabalho artístico, né, como eu acabei de dizer, pode gerar um trabalho infinito,
né? Que o poema não termina nunca. Essa é uma questão. E outra questão também é que ele termina o poema, mas o poema fica extremamente técnico, né? Não há nenhuma autenticidade ali, nenhuma verdade, ou seja, há uma espécie de suicídio da intimidade, né? Um poema extremamente... só jogos de linguagem, só jogos de palavras, né? Então tem um poema frio, num certo sentido, assim, distante demais da intimidade do autor, distante demais da experiência, distante do humano dele, né? Quer dizer, um poema quase que feito por um computador, digamos assim. Ele trabalha tanto no poema que acaba matando tudo que há de humano, né? Ou de lírico no poema. Então, acaba tendo um poema sem nenhuma intimidade, sem nenhuma conexão possível com o autor. Portanto, eu tenho um poema que não comunica nada, ou melhor, ele comunica só que ele é um exemplo, né, de arquitetura lírica, de palavras muito bem construídas, de esforço tecnológico, mas ele não me comunica nada, não me diz nada, tá? Isso é o limite do trabalho de arte. O limite do trabalho de inspiração é um pouco parecido, porque se eu começo a comunicar tudo que eu sinto, tudo que eu experimentei, tudo que eu vivo, tudo que vivencio, de uma forma muito única, muito minha, só minha, que ninguém mais, né, conhece, né? Eu começo a me expressar de uma maneira muito própria, com toda uma mitologia, toda uma poética muito particular. Eu faço jogos de palavras e uso metáforas que ninguém entende, só eu, etc. O individualismo é tão grande, né? A marca pessoal é tão grande, ou a emoção é tão grande, que eu já não comunico nada também. Eu estou balbuciando ali, eu começo a chegar... o limite disso é o choro do bebê, né? Porque o bebê não tem linguagem nenhuma, ele não entrou na linguagem. Então, toda a emoção que ele sente, se ele sente fome, ele chora, se ele sente dor, ele chora, se ele qualquer coisa que incomode ele, ele chora e tal. Então, ele começa, né? E aí, à medida que ele vai avançando ali nas emoções, as emoções vão ficando um pouco mais, ele começa a balbuciar algumas palavras, né? A gemer ali e tal. Então, eu também não estou comunicando nada, porque eu estou sendo tão eu mesmo, né? Que é como se eu estivesse fora da linguagem que é partilhada, né? Eu tô com uma linguagem só minha, uma linguagem tão própria, tão minha, tão individual, tão exclusiva, que é como se eu tivesse uma língua própria, portanto ninguém me entende, né? Para eu ter uma língua que comunique, eu tenho que ter pelo menos 2 falantes dessa língua, para que um fale e o outro entenda. Então, se eu tenho uma língua própria, que é única e exclusiva minha, que eu criei, eu não me comunico com ninguém, né? Só comigo mesmo. Aliás, essa é a crítica, né, do João Cabral para os poetas da geração dele. Claro que ele está falando ali com os colegas que escreviam no mesmo momento, porque a preocupação maior do João Cabral é justamente com a comunicabilidade, né? Ele quer uma arte que comunique, que transmita alguma coisa para o leitor. De acordo com ele, o leitor ele é uma contraparte essencial à criação literária. Então, assim, eu não escrevo para ninguém, né? Ou, se eu escrevo para ninguém, então eu não escrevo, eu estou fazendo um diário que ninguém vai ler e tal, ok. Então, se eu estou escrevendo um poema, o poema teoricamente se dirige a alguém, então eu preciso de ter esse leitor como horizonte, né? Ele está aí, né, na verdade, numa espécie de cruzada contra aquilo que a gente chama de hermetismo, né? Aquele autor que é tão único, tão exclusivo, tão ele mesmo, que ele acaba ficando hermético, ou seja, ninguém entende o que o cara fala, né? Ou a mulher, se for uma mulher. Então, quando o autor deixa de escrever para um leitor definido, né, que ele imagina como sendo um leitor que exista no mundo, e começa a escrever para um leitor possível, ou para um leitor, na verdade, perfeito, um leitor ideal, que seria ele mesmo, né, um leitor que conheça tudo que ele conhece, que entende tudo que ele entende, que domina todas as línguas e todos os conhecimentos que ele domina. Quando ele começa a perder o pé no leitor real, né, num leitor específico mais definido, começa a idealizar um leitor perfeito, que geralmente é ele próprio, você não tem mais uma obra de arte que comunica qualquer coisa, né? Isso é bem comum, né, com escritores e artistas que são
às vezes extremamente eruditos e leem, conhecem tanto, conhecem coisas que ninguém conhece, ele vai falar daquilo e não consegue se comunicar, porque ninguém leu o que ele leu, ninguém ouviu o que ele ouviu. Ele usa palavras que ninguém conhece, ele usa expressões que ele mesmo criou, que são únicas dele, enfim, né? Então ele não comunica mais nada, né? Isso é um problema grave para o João Cabral, eu concordo com ele, eu acho que realmente tem um limite para invenção, tem um limite, o limite da criatividade é a possibilidade do leitor entender aquilo que você está criando, né? Entender minimamente. Claro que você pode escrever para leitores futuros ou para espectadores futuros, como o Van Gogh. O Van Gogh pintou para espectadores futuros, as pessoas que estavam ali em volta na época dele, o gênio, né? Não conseguiu entender o que ele estava fazendo. Também acontece, né? Mas o ideal, se você quer ter alguma espécie de retorno em vida, né? É de tentar fazer que a sua obra comunique minimamente, né? E aí, pensando nisso, de acordo com o João Cabral, o papel da crítica devia ser de controlar ou mediar ou fazer uma crítica realmente dessa comunicabilidade, né? Ou seja, avaliar o grau de comunicação ou de comunicabilidade de uma obra, assim, a capacidade, comunicabilidade é a capacidade que essa obra tem de comunicar para o maior número de pessoas, ou ela vai comunicar para 5 pessoas, né? A Maria Gabriela Lansol, por exemplo, que é uma escritora portuguesa, que eu inclusive gosto bastante, já gostei mais, né? Mas ela tinha, é engraçado que ela às vezes ia, né, nos eventos e falava, eu tenho 15 leitores em Portugal e 5 no Brasil, quer dizer, ao todo eu tenho 20 leitores. E ela achava isso o máximo, né? Na verdade, ok, é bacana que ela tenha, né, que ela tenha tido 20 leitores, mas se ela tivesse, né, melhorado a comunicabilidade da obra dela um pouquinho mais, talvez ela tivesse 200, talvez ela tivesse 2.000, talvez ela tivesse 20 mil, e a poesia chegaria em mais pessoas, a poesia maravilhosa. Poesia não, ela escrevia prosa, mas era uma prosa poética. Na verdade, era uma coisa tão complexa que é até difícil de colocar num gênero, mas enfim, a escrita dela poderia ter chegado, a escrita maravilhosa dela poderia ter chegado para mais pessoas e não chegou, né? Infelizmente. Então, eu concordo um pouco com o João Cabral, é complicado fazer uma obra que ninguém entenda, né? E de acordo com ele, esse é um problema dos poetas hoje. É claro que o hoje dele é 1950, né? Mas hoje em dia a gente ainda tem muito isso, um pouco menos do que na época dele, porque ele está escrevendo no momento do concretismo, por exemplo, né, da poesia concreta. De fato, era uma obra bastante... uma poesia, né, bastante descolada das massas, né, e tal. Não é toda ela, mas uma boa parte. Enfim, tinha vários movimentos da poesia da época do João Cabral que eram bastante herméticos, né? E de acordo com ele, o poeta, né, daquela época, mas também os de hoje, se isolava muito, se fechava nele próprio, na sua turminha, ou seja, ele falava sozinho ou para um grupo muito pequeno. Então, ou seja, ele esquecia o leitor, desconhecia esse leitor, né? E esquecia, né, estou citando João Cabral, que o homem que lê quer ler-se no que lê, ou seja, quer se reconhecer minimamente, né? Isso é interessante porque, claro, né, o João Cabral fez essa cruzada nessa época e hoje você tem um número muito grande de poetas que escreve para o grande público, né, que se comunica na internet, inclusive, né, usando todas as ferramentas da mídia atual para fazer uma conexão maior com seus leitores. Então, não é muito o problema de hoje, embora hoje a gente tenha poetas que tenham muito essa característica que o João Cabral está criticando, mas eu acho que o número desses poetas não é tão grande, né? Poetas e romancistas também. Tem um número razoável de pessoas escrevendo coisas bastante distanciadas do grande público, ou do médio público, se vocês quiserem, mas o número não é tão grande, tão expressivo. Eu acho que a maioria dos criadores de hoje, né, do século XXI, entende que essa comunicação tem que ser razoável, né, ou equilibrada, tem que haver, como o próprio João Cabral comenta em algum momento, né, ele fala de um poeta ideal, ou seja, que faria um equilíbrio, teria um equilíbrio entre a inspiração e o trabalho artístico, tentasse ao máximo equilibrar esses dois polos,
também pensando sempre na comunicação. Então, essa criação estaria sempre subordinada à comunicabilidade, à capacidade do poema de realmente dizer alguma coisa, né? Então, o coletivo de uma sociedade se revelaria a partir daquele poeta, não seria recusado por ele. Então, eu estou falando para uma coletividade, por mais que eu seja único, que eu esteja expressando minha individualidade, minha subjetividade, eu não estou fazendo isso para meia dúzia de pessoas, né? Então, eu estou tentando mostrar a beleza naquilo que todo mundo conhece ou reconhece, ou tentando mostrar o meu modo de ver, né? Mas alguma coisa ali eu estou comunicando, não é uma coisa só minha, que só eu vejo, uma beleza que só eu vejo, que só eu compreendo, né? Então, a emoção desse poeta estaria afinada com ele próprio, claro, mas também com o seu tempo, com o seu público, né? Enfim, esse poeta entenderia, né, esse poeta ideal entenderia que as regras de composição não são simplesmente arbitrárias, aleatórias, né, que elas são funcionais, elas têm uma capacidade de comunicação, né, que geralmente tem muito afinada com uma determinada época, com uma determinada sociedade, então elas servem para alguma coisa, ou seja, elas são funcionais, elas funcionam, né? É claro que se você quiser quebrar alguma regra, isso não né? Isso é interessante, é super válido, mas que você não quebre essa regra de uma tal forma que ninguém mais te entenda, né? Tem que haver um equilíbrio nisso aí. Essas regras de composição, de acordo com João Cabral, tem que ser conhecidas, tem que ser reconhecidas como funcionais, como interessantes, né? Como transmissoras, né, de uma verdade ou de uma estética de uma época. O poeta tem que conhecer isso, tem que falar sobre isso da melhor maneira possível, tá? E, finalmente, queria destacar aqui uma coisa que o João Cabral fala, na verdade, no início do texto, mas eu achei melhor colocar aqui no final, que é o seguinte. Ele fala, claro, né, ele tá tentando dialogar com os escritores do momento dele, do momento histórico dele. Daí ele fala que a literatura de hoje, ou seja, lá de 1952, como eu disse, né, quer expressar mais do que comunicar, ou seja, quer eliminar o leitor, não se preocupa com essa comunicabilidade, né, cria, né, na verdade, um conceito de poesia próprio, uma mitologia própria, uma linguagem própria, leis de composição próprias, ou seja, ele cria sua própria poética. De uma maneira geral, os autores desse período, né, da segunda metade do século XX, que a gente entende aí, depois esse período foi classificado como a terceira fase do modernismo, né, de fato, né, tinha um esforço, né, ou eles trabalhavam em prol de um esforço de autenticidade muito grande, né, de unicidade, né, de serem diferentes, serem comuns, serem, né, enfim, muitos poetas, inclusive, aderiam à ideia, né, de não seguir nenhuma regra, mesmo que eles próprios tinham criado em um determinado momento. Então, o poeta cria uma série de regras de composição, de criação hoje, e amanhã ele já não segue essas regras que ele mesmo criou, etc. Então, claro que era um momento aí de muita liberdade artística, muita criatividade, e isso era muito incentivado, muito valorizado e tudo mais. De acordo com João Cabral, nessa situação, nesse cenário, uma teoria da composição seria sem sentido, seria inconcebível, né? Porque ou ela seria muito limitada, porque a gente teria que fazer uma teoria da composição para cada compositor, ou seja, para cada criador, para cada poeta. Eu teria que fazer uma crítica e uma teoria exclusivas para ele, porque o que serve para ele não serve para mais ninguém, né? Ou essa teoria se reduziria a catalogar os infinitos modos de composição existentes naquele momento. O engraçado é que ele fala isso, mas ele tenta escrever, ele tenta criar uma teoria da composição, que foi exatamente o que ele fez nesse texto, né? E ele cria uma teoria da composição ali para esse momento histórico, né? Claro, mas boa parte do que ele escreve ali servem para a gente pensar a poesia daquele momento, evidentemente, mas também a poesia atual, e não só a poesia, como eu falei, mas a criação de uma maneira geral, né? Porque a criação artística, e nem não só a criação artística, às vezes até a criação que é devotada a um interesse econômico, por exemplo, na publicidade, né? A gente chama de criadores da publicidade, os publicitários, criadores da publicidade em geral,
ou que estão dentro da indústria. Por exemplo, um engenheiro de design, né? Vai desenhar determinados produtos, vai criar um determinado produto para atingir um determinado público, enfim, os criadores em geral que sejam mais ou menos vinculados ao mercado, né, a interesses econômicos, mercadológicos, etc., todos eles, claro, eles andam ou eles criam impulsionados por esses dois movimentos, né? Ou eles buscam uma liberdade absoluta que quer expressar uma série de coisas muito individuais, muito particulares que eles vivenciaram, e essa criação ela é muito imediata, uma coisa muito, né, visceral, caótica, que eles nem sabem exatamente de onde vem, ou eles ficam muito ali em cima daquilo e tentam editar e mudar, e modificar e melhorar ao máximo e tal. Então, são sempre esses dois impulsos, na verdade, ou essas duas origens, a gente poderia dizer assim, né? São duas fontes de criação. A gente poderia dizer que são duas fontes, duas cachoeiras que dão no mesmo rio, né? Então, a maioria dos poetas bebe dessas duas fontes, uns de mais de uma, outros mais da outra, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Então, na sexta-feira a gente aprofunda algumas questões, mas eu acho que essa teoria, embora ele tenha falado que essa teoria da composição seria impossível, né, ele acaba criando algo praticamente impossível, que é realmente uma teoria da composição para o mundo moderno, né? É claro que ele cria essa teoria para a poesia moderna, modernista, a terceira fase do modernismo, como eu falei, mas ela acaba servindo bastante, ainda que não completamente, né? Mas serve bastante para o nosso mundo contemporâneo, pós-moderno, pós-colonialista e pós uma série de coisas, mas que ainda é profundamente moderno em vários aspectos, ok? Então é isso. Essa foi a aula sobre escrita, a gente mais para frente desenvolve outras questões, tá bom?